Ju, eu vou perguntar primeiro. Fale sobre quem é você, seu nome completo. Eu sou Josefina Colar Pazotto e trabalhei nessa escola na direção desde 2002 até final de 2009. Quando você se aposentou? Quando eu me aposentei, exatamente. Você parece que já tinha sido professora aqui uma vez. Sim, eu vim para cá em 91 e fiquei aqui até 96 como professora de alfabetização e nas séries iniciais. Era professora efetiva aqui. Então, minha história com a Roupila começou bem antes de eu assumir a direção. Aliás, eu digo que isso foi um ponto positivo na minha gestão aqui na escola. Porque você já era professora? Eu cheguei aqui como diretora, na verdade, preciso falar um pouco sobre a minha posse como diretora aqui, porque não foi bem assim a história. E eu já tinha o meu público aqui, já tinha meus conhecidos. Conhecia a comunidade. Isso, exatamente. E também já tinha sido professora. Tinha sido professora, conhecia alunos, conhecia a família também. Você deu aula para a primeira série, é isso? A maior parte do tempo foram alunos de primeiro ano. Série. A primeira série, a alfabetização. Que era como chamava antigamente, né? Alfabetização. Isso. E qual que foi sua experiência, Ju, de alfabetizadora aqui? Eu tenho suas memórias. A mais grata das lembranças, sabe? Assim, tinha alunos muito bons. As turmas não eram pequenas, era de 30, 28, 30 por sempre. Turma? Por sala. E eu trabalhava muito em parceria com outras amigas, que continuam sendo amigas até hoje. E quem era? Na elaboração do projeto. A Terezinha de Lourdes Sangion Pierina foi a maior parceira minha. A Isilda Marsigli. A Júnia também foi bastante. Mas de alfabetização mesmo, que eu trabalhei muito junto, foi com a Terezinha. A Terezinha se aposentou já? Aposentou também, ela aposentou na Emílio Frederici como vice-diretora também. A jornada dela seguiu praticamente como a minha. Você nasceu onde, Ju? Eu nasci em Santa Fé, no Paraná. E você foi criada onde? Eu fui criada até os 18 anos no sítio. Estudei até o 4º ano numa escola rural. E depois, com 18 anos, que eu mudei para a cidade. E aí é que eu fui para a 5ª série na época, quando eu trabalhava na prefeitura. Na verdade, eu comecei a trabalhar na zona rural, ainda com 14 anos e meio, eu comecei a dar aulas. E você dava aulas de alfabetização? Eu dava aula para 2º e 3º ano. Com quantos anos? Com 14 anos e meio, e eu tinha só 4º ano primário. Só tinha 4º ano e trabalhava com alunos. Eu tinha 14 e meio, tinha aluno que tinha 17 anos. Era uma realidade totalmente diferente da de hoje, né? Mas enfim, por que eu trabalhei nessa situação? Porque como era escola rural, não tinha professor que chegasse até lá. Então escolheram dentre aqueles alunos que estavam lá naquele bairro, naquela região, a gente dizia lá naquela água. Porque delimitava na zona rural, era os rios que determinavam a comunidade. Então o meu era água do Ó, porque o rio fazia muitas curvas e tal, água do Ó. Mas o Ó era por quê? Porque o rio fazia muitas curvas, então quase que ele fechava em alguns pontos, ele quase fechava. Que rio que era o nome dele? Água do Ó. O nome do rio? Era Água do Ó, mas um riacho, na verdade, um rio pequeno. E aí eu fui escolhida entre as pessoas que estavam lá, porque eu tinha uma idade que já podia assumir, e na verdade eu tinha sido boa aluna lá, quando era aluna da escola também. Então, por isso que eu assumi essa turma lá naquela época. Então, voltando. Naquela época era que ano, mais ou menos? 68. 68. Pode cortar. Agora. Vida, pode? Pode, é isso que o Alberto
Roberto gosta de ouvir os depoimentos. Pois é. Mas eu tenho... Eu tenho tanta história para contar que acho que nós vamos sacar uns 3 dias só dessa escola aqui. Agora eu vou contar minha vida toda. Mas aí a gente convidou. Eu sou uma das últimas da turma anterior, né? Eu, Alberto. Mas a Ju tá aqui desde Silene. 91. Na verdade eu nunca Bastante desliguei memória. da escola, né? E ela mora perto, né, na comunidade. Eu concordo muito. Bem-vinda, viu? Obrigada. Você tá vendo? Ó, ela era nossa diretora antes. Qual o nome da história que você trabalhou? Da escola lá? Explica para ele o que é, como que era a escola. A escola era uma escola pequena, uma sala só, lá no meio do cafezal. Você já viu plantação de café? Era lá, aquela sala. Não tinha inspetor de alunos, não tinha servente, não tinha diretor, não tinha nada. Era eu e os alunos lá. Naquele tempo nem servia lanche. O aluno, quando vinha leite, o aluno levava para casa, porque não tinha cozinha, como é que ia servir lanche? Né? E dava aula. No final do ano, vinha um envelopão lá da secretaria, direto. Você abria o pacote e dava para os alunos fazer a prova. Igual essa provinha Brasil, essas coisas, avaliação que tinha. Eu já fiz muito. Se o aluno fosse bem, bom para ele, bom para o professor. Se os alunos não fossem bem, ruim para os alunos e pior ainda para o professor. Por quê? Porque não só o aluno estava sendo avaliado, o professor também. Ver se ele E o que estava faziam com o bem. professor quando se não fosse ruim? Bom, no meu caso lá que só tinha eu, acho que eu continuava, né? Não sei. Vocês entenderam? Sim. Não tinha merenda lá não. Nossa, como que... E só tinha uma sala. Eu acho que como as barrigas dos coitados ficavam roncando. Mas, sabe, era uma outra época, né? Era uma época onde que as crianças iam para a escola exatamente para estudar. Hoje às vezes é meio diferente. Que ano Que eu foi? trabalhava? Em que ano foi? Sim. 1968. Nossa! Faz tempo, né? Eu tinha 14, eu já vou fazer 64. Como você ainda vem ensinando, velho? Eu? Não, nossa. É isso aí. Ok. E como é que você veio parar em Campinas? Ah, tá. Que? Fala pra ele. Bom, aí eu estava no ginásio, estudando, já fiz de 5ª a 8ª série, porque quando eu mudei para a cidade eu já era noiva, com 18 anos eu já era noiva. Aí a hora que apareceu a oportunidade de eu estudar, eu abandonei o noivo, lógico, né? Eu queria estudar. Aí Por quê? Ele não queria? Não, porque eu ia voltar a ficar lá no sítio. Ah. Qual a vantagem que eu ia levar? A hora que apareceu a minha oportunidade de estudar, eu queria estudar, porque eu sempre quis. Você desmanchou o noivado Sim. para Sim, estudar. para estudar, exatamente. Quer dizer, não só por isso, né? A coisa já não estava muito bem, mas essa foi a causa principal. Ele era estudado? Ele era o quê? Estudado. Não. Era como eu, roceiro. Mas ele não incentivava, não queria. Eu nem conversei com ele a respeito. Você não Porque eu perguntou? não queria mais ir para aquela vida e pronto, acabou. E sua família? Minha família, tudo bem. A minha família, na verdade, nunca incentivou muito aos estudos. Eles apoiavam, mas não era aquela que ficava mandando, incentivando. Eu ainda sou daquele tempo que a mulher foi criada para Para casamento. ficar em casa. Então botar no quarto de costura me botaram. Eu sei, costurar, bordar, cozinhar. Mas na escola eu fui porque eu queria aprender. E aí, quando eu estava na 8ª série, comecei a namorar meu marido que já morava aqui. Em Campinas? Em Campinas. Ele tinha sido de lá, mas ele veio pra cá. E aí a hora que eu vi que a coisa era séria, eu deixei de trabalhar na prefeitura, pedi exoneração do cargo que eu tinha para fazer um curso à tarde e uma à noite, que eram os 2 cursos de ensino médio que tinha lá. Então eu fiz os 2 porque eu não sabia em Campinas qual seria o meu melhor ramo de trabalho. Fiz magistério à tarde e contabilidade à noite, técnicas contábeis à noite, a nível de ensino médio. Casei, vim para cá, eu terminei em dezembro, janeiro foi a formatura, fevereiro me casei, vim embora e Que ano? Em 80. 1980. Isso, 1980. E você veio para esse bairro direto? Eu vim para a Avenida José Bonifácio, que é bem pertinho aqui.
Só que aí, olha a vida como tá. Eu que queria estudar para fazer alguma coisa, mas que tinha aprendido a costurar porque o pai queria que costurasse para fazer roupa para a família, porque ia ser dona de casa, tal, não sei o quê. Cheguei aqui, logo fiquei grávida, não casei grávida, não tenho nada contra, mas enfim. Não foi o seu caso? Não, não. Logo fiquei grávida e família precisando muito, porque éramos muito pobres. E aí eu fui costurar. Fiquei 6 anos mais ou menos costurando. E foi aqui na José Bonifácio? Aqui na José Bonifácio. A minha primeira freguesa de costura foi a diretora. Parece que a minha sorte estava lançada para ser ligada para o Raul Pila. Do Raul Pila. Foi a Regina De Masi, que era a vice-diretora, respondendo pela direção em alguns momentos, da Raul Pila. Então procurou costureira, porque ela tinha removido para cá, procurou costureira aqui no bairro. Foi a minha primeira freguesa de costura, que me abriu portas enormes para a sociedade, para boas clientes e para gente influente, para tudo que é de bom. Foi a Regina De Masi, uma pessoa que eu considero muito na minha vida. Aí o seguinte, você disse que a sua família era muito pobre, mas qual a família, o seu marido, você e seu filho? Ou você veio com toda a família? Não, a minha família, a família do meu pai, eram pobres, eram pequenos agricultores. Ficaram no Paraná? Ficaram no Paraná. E o meu marido trabalhava aqui, mas eu fui morar junto com sogra e sogro, eram os três. Então na José Bonifácio era a casa do seu sogro? Isso, casa do meu sogro. Morei junto praticamente a vida toda. Mas o meu marido ganhava pouco ainda na época. Minha sogra era costureira e o meu sogro trabalhava e ganhava salário mínimo numa empresa metalúrgica, mas era o mínimo que ele ganhava. Então a vida não foi fácil. Foi de muita luta, muita garra. O seu marido trabalhava em que na época? Então, ele tinha acabado de entrar na Roberto Bosch, como eletricista de manutenção. E trabalhou lá até aposentar, né? Bem, 20 e tantos anos, ele trabalhou 27, eu acho, na Roberto Bosch. Pouquinho. Você tem agora? Quantos anos, Jô, você tem agora? Eu agora, em julho, dia 24, pode mandar presente, viu? Eu vou fazer 64 anos. Quantos filhos você tem? Nossa, eu tive 2, mas um veio falecer, então eu tenho um filho, uma nora e um neto. Vai fazer 10 anos, terça-feira. A diretora da escola que você conheceu aqui, que era antiga, está viva ainda? Tá vendo? Creio que sim. Não tenho contato, ultimamente não tenho contato com ela, mas eu creio que sim. É porque ela falou de uma professora, que foi a Júnia, né? A Júnia faleceu já. Porque eu tenho filmado colegas de vocês 10 anos atrás falando isso. De que ela faleceu, eles rezavam por ela, acreditavam que a oração deles ia ajudar ela a se curar de um câncer e que ficaram muito tristes porque Deus não atendeu o pedido deles quando ela morreu. Mas para Deus existe o propósito, né? Não é porque ninguém de nós veio para ficar eternamente. Todos nós vamos. Aliás, hoje, antes de vir para cá, eu fui no velório. Você foi no velório? Rapaz de 51 anos. Por quê? Qual é o propósito para a vida daquele um? Não sei. Eu espero viver bastante, que Deus me permita que eu viva bastante. Mas eu não sei. O que a pessoa lá disse é o seguinte, que às vezes você é chamado para uma viagem que você não tem tempo de fazer as malas. E qual é a mala que nós temos que fazer nesse caso? É a mala do perdão, a mala do amor, a mala da bondade, da fé. Se você não fez essa mala, aí você precisa de muita oração dos outros, né, de repente. Não sei como é que é isso também, acredito. Tá? Mais pergunta? Hein, Carol? Filho que você tem? 37 anos. Meu neto vai fazer 10 agora. E o filho que faleceu?
O filho que Fale um faleceu. pouquinho sobre ele. Porque eu me lembro, claro, porque você já era diretor aqui. Isso, já era. Eu trabalhava aqui. E nós ficamos sabendo. Ele era estudante, né? Como é que foi? Ele era estudante de biologia na Unicamp. Era um excelente rapaz. Excelente em todos os aspectos. Bom filho, bom estudante, bom namorado, bom amigo. Pessoa que cuidava da natureza. Estava no 2º ano de biologia na Unicamp. Tinha passado na USP em Ribeirão também. Ele foi chamado para trabalhar aqui na Unicamp. Num dia, numa sexta-feira, eu estava em reunião aqui na escola de manhã, coisa que sempre eu estava em casa de manhã. E ele, aquele dia, estava em casa de manhã porque ele teria prova mais tarde. E apareceu dentro de casa um morcego morto. E ele, estudante de biologia, né, ele pegou aquele animalzinho e manipulou, pegou o animal e tal. E eu sei, que eu também fiz biologia na minha vida de estudante, também fiz biologia, que você corre risco de raiva se manipular um morcego morto. Então liguei para o serviço de zoonose, que é que cuida desses animais, desses casos. Vieram buscar o morcego para exame e a gente protocolo, assinar um documento que ele vai tomar vacina, porque a responsabilidade, se acontecesse qualquer coisa de raiva e ele não tivesse tomado a vacina, a culpa era da mãe e não deles, da zoonose. E ele tomou a vacina, e essa vacina que fez desenvolveu uma autoagressão no organismo. Então ele acabou tendo um problema de Reação à vacina. ele teve um problema de insuficiência renal causado pela vacina. E quando parecia que ia resolver, teve uma infecção bacteriana que dentro de 3 dias... Isso no hospital? No hospital. Então ele internou dia 4 de janeiro, dia 17 de janeiro, dia 21 de janeiro ele faleceu. Ficou 17 dias internado. Que hospital que era? No Beneficência Portuguesa. Então assim, ele tinha 20 anos. Então foi uma perda que até hoje dói muito. Mas vocês estão aqui para me alegrar. Aí vem o netinho lindo e a vida continua. Então, mas essa é a pasta do... Aconteceu alguma coisa? Quem que veio Você que veio do Haiti? Haiti. Aconteceu alguma coisa, deu errado, tem que mudar, precisei parar, não sei o quê. Vocês lembram com que idade eu falei que eu fui para a 5ª série? Porque seja... 18. 18. Por que eu não fui antes? Porque eu não queria? Será que é porque eu não queria? Não podia? Eu morava longe, não tinha Ela não escola. O pai não podia mandar para a cidade, eu não ia de professor até lá. Eu fui com 18. Vocês lembram com que idade eu fui para a faculdade? 14. 20. 32. Ups. Quantos anos tem sua mãe? Já era casado. Minha mãe, acho que ela tem Uns 28? Não, acho que é mais. Tem mais? Não acho não. Você tem irmão mais velho que você? Tem. Tem? Que Tá idade no tem irmão nome, mais velho? 14. 14. 14. 35 por aí, eu deve ter no máximo. Chega em casa e pergunta que idade ela tem. Eu tinha 32, 2 filhos, já trabalhava e fiz 2 faculdades. Não foi mais porque eu achei que estava bom. Enfrentei muito aqui nessa escola, principalmente. E ó, tô bonitona, não tô? É que dá tempo, tá vendo? Nunca é Dá tarde. tempo. Nunca é tarde para estudar, para recomeçar a vida. Nunca é tarde para recomeçar. Se por alguma razão precisou parar, olha que É o deve caso da respirar, irmã mais velha começa dela. de novo. Vai, eu acho que eu sei Que é muito inteligente, parou. Karina. Karina? É, Você conhece? Você parece com ela, não parece? parece. Parece, sim. Parece. Eu não sei. Fala que a dona Jovem nos falou, já vai saber. E eu acho que ela tem que voltar a estudar, porque é um desperdício ela não ter terminado. Tá vendo o exemplo da dona Ju? Então, eu acho que a Karina é uma que pode ser professora um dia. Vocês lembram que eu falei que a minha vida era difícil? Sim. Muito difícil? Sim. Hoje tenho carro, falei, carro, tirei 0, tá aqui.
tenho uma casa grande, tenho outros imóveis alugados, viajo, já viajei um monte. O professor Alberto já viu fotos lindas que eu fiz, que eu viajei. No Facebook a gente é amigo. O ano passado fui para a Europa, o outro ano fui para Ushuaia, que é lá, quem estuda América do Sul, sabe aquela pontinha lá embaixo aqui, da América do Sul? Sim, Lá. é perto do Uruguai. Pra baixo. Pra baixo. Bem, Chile e Argentina. bem pra baixo, lá na pontinha da Terra do Fogo. Na Terra do Fogo. Então, por quê? Porque, literalmente, sabe aquela coisa, arregaçar a manga e a luta? Foi isso que eu fiz. Eu, meu marido, batalhando, sabendo gastar, que não adianta saber ganhar se não souber gastar, sabendo gastar e estudando. Porque se eu tivesse ficado costurando, não menosprezando costura, coisa nenhuma, que me deu muita alegria, muito dinheiro, muito tudo também. Mas se eu não tivesse estudado, talvez eu não teria feito tudo que eu fiz. Então, vocês que estão aí no começo, ó, certo? Vai lá, dá um beijo na família. Eu Tá? também vou querer ser professor. Você vai. Ai, que E maravilha. diretor também. Diretor Tchau, também. querido. Que Tchau, maravilha. querido. Tá gostando do Brasil? Sim. Sim, que O bom. pai dele é padeiro. Tchau, meu. Tchau. Como é que chama sua mãe? É, Vera. Vera. Eu acho que eu conheço a mãe desses meninos. Esse aqui tem uma carinha conhecida. Como é que chama sua mãe e seu pai? Minha mãe é Lucimar e meu pai é José Araíto. José Araíto. Vocês já moravam aqui há muito tempo? Seu pai estudou nessa escola? Eles vieram da Bahia. Ele estuda no EJA. Ah, estudando hoje agora, veio da Bahia, novo. Tá bom, É. tudo de bom. E lógico que com todo esse... Não, corta esse pedaço que eu vou começar por outro lado. Aqui. Tá. Da reforma foi um período muito turbulento, né? Porque Ah, foi terrível. Dar aula sem ter sala de aula. Né? dar aula sem ter sala, com pedreiro, com caminhão, com pessoas diferentes transitando, Eu me lembro. com muito, muito complicado. Só quem viveu isso é que sabe como foi difícil isso. E aí você teve um período que parou a obra, você lembra disso? Lembro. E Foi na mudança de governo. exatamente. E aí teve outro período que eu comecei a dizer para a comunidade, são vocês que vão ter que cobrar, porque é vocês que são os interessados. E Que era o pior, né? Começa e não termina. E no caso, parou tudo pela metade, né? Um canteiro de obra, tal. E o que aconteceu? Então a comunidade se organizou, fez assembleia aqui na escola. E em uma das reuniões, o secretário de Educação que estava presente me chamou e me deu um aperto, sabe? Eu corri risco de perder meu cargo, porque ele falou: você não pode instigar a comunidade a fazer essa cobrança. Eu falei: não, eu não estou instigando, eu simplesmente estou apoiando. A iniciativa é toda deles e eu acho que eles têm que fazer isso, eles têm o direito de fazer isso, mas não parte de mim a organização. Enfim, acho que porque ele era boa gente também, ficou nisso e não sei se minha resposta satisfez, enfim. Mas, na verdade, eu conversava assim com os pais. Vocês têm que cobrar, vocês têm que se articular. Por quê? porque eles cobravam de vocês É, e então. da gente, como se a responsabilidade fosse E a nossa. responsabilidade era mais em cima, mais para lá. E, por último, Alberto, que eu queria falar também, o trabalho que tiveram todos os inspetores de alunos, todos os funcionários de limpeza, da cozinha, de secretaria, de tudo quanto era o espaço da escola, guarda, que a gente sempre trabalhou preventivamente. O que é isso? Era comum em reunião e fora dela também, eu sempre dizer para os funcionários, principalmente para os que ficavam circulando pelo espaço escolar. Desculpa, cortei o telefone tocando aqui. Então, eu estava dizendo do trabalho preventivo que a gente fazia. Na escola, todos os professores, funcionários, principalmente os funcionários de limpeza, guarda e todos, trabalhavam com os olhos e os ouvidos muito abertos,
para conseguir perceber algum movimento diferente, algum movimento estranho, para evitar as brigas que eram constantes na escola. Então, quando percebiam, reportavam a mim, e toda aquela investigação era feita, chamava as pessoas... Para que a briga não acontecesse. Isso, chamava as pessoas supostamente envolvidas, e conversava com uma, conversava com outra, separado, nunca deu certo colocar todos ao mesmo tempo para conversar. Então conversava primeiro com uma parte dos envolvidos, depois com a outra, e depois de muitas vezes a gente juntava as duas partes em atrito, e o conflito era resolvido antes mesmo dele acontecer. Então isso é assim, uma coisa que mudou muito. A gente não conseguiu evitar todas, mas foi uma coisa assim que veio muito a favorecer toda a harmonia da escola. A escola também. foi ficando mais pacífica. Ficou muito. Eu falava isso quando eu cheguei, que havia muita violência na escola. Muita violência. Porque era muita agressão, tiros, vamos dizer que tiro não é violência. Fogo, jogavam fogo, e muita agressão moral, e agredia-se professor também. Então, outra coisa que a gente acabou também, aquela história de, tem uma turma só, e eu entendo até por que era feito, né, à noite. Tem uma turma só, vamos embora porque é perigoso ficar sozinho. Acabou o perigo. Acabou a ir embora mais cedo. Então os alunos sabiam que mesmo tendo uma turma, eram 5 a 10 ou a 15, 20 alunos, tinha professor, tinha funcionário, tinha diretora, tinha o guarda, e a turma ficava até o horário final. Ele tinha direito à educação. Tinha direito à educação. E também não era penoso, sabe? Eu não dou mais aula à noite, mas... Eu aprendi isso. Então, se eu não valorizo o que eu faço, quem valorizará? E se o aluno percebe que a gente gosta de trabalhar, exatamente, por exemplo. Então, nesse meio também, o trabalho pedagógico feito foi muito enfático junto aos professores, né? De melhorar a prática pedagógica mesmo. Foi diminuído um período letivo intermediário. O período intermediário foi extinto. Eram 4 períodos. Eram 4 períodos, e a escola não respirava, a escola não tinha tempo para nada. E com a implementação de 3 períodos só, manhã, tarde e noite, principalmente os alunos de quinto, hoje sexto ou nono ano, tiveram ganho, porque as aulas que eram de 45 minutos para caber no horário passaram a ser de 50. E aí nada são 25 ou 30 minutos a mais de aula por dia. E sem falar que não tinha almoço, né? E o período intermediário era exatamente a primeira e a segunda série, os pequenininhos. Eu falo isso, tem gente que duvida do que eu falo, mas eu vi muitas vezes, porque eu ficava do primeiro período, que era das 7 até as 11, né? E das 11 até as 15, esperando o outro. Não, de manhã sempre foi de quinta, não. De manhã eram os maiorzinhos, mas era quinta série, era as quinta séries era das 7 às 11. E então eu ficava, não dava tempo de sair da escola, então eu ficava na escola das 11 esperando a próxima aula, que seria às 15, que era o terceiro ciclo. Só que eu vi muito isso aqui na escola, crianças desmaiando de fome, porque elas chegavam, acordavam tarde, vinham sem tomar café, e não havia almoço, havia um lanchezinho. Às vezes muito tempo. Isso quando eu comecei a dar aula aqui. Principalmente quando a reforma, né, que não tinha nem local para lanche. Então, assim, eu digo, poxa, que grande avanço, porque hoje eles têm almoço, né? Então, acho que é isso, Alberto. Se ficou alguma coisa depois... Eu acho que sim, foi muito difícil chegar até aqui. É aquilo que eu já falei, né? Isso. Não podemos, como sociedade, permitir que destruam tudo isso. Mas foram tempos difíceis, eu concordo aqui, né? Foi um desafio muito grande. Não era isso que eu tinha pensado para a minha vida, mas depois de 7 anos à frente da direção ou ao lado dela, fazendo parte da gestão, eu olho para trás hoje, que já tem tanto tempo, 8 anos de aposentada, eu olho para trás e tenho muito orgulho do trabalho que eu desenvolvi. Sei que deixei alguns desafetos,
mas sei também que muita gente lembra de mim, lembra do meu trabalho, e da comunidade muita gente até hoje encontra com satisfação de encontrar. Muitos professores lembram, apesar de em algum momento criticar, mas acredito que tem uma crítica construtiva, que sentiram a ausência quando ficaram sem a minha presença aqui, vamos dizer assim. Então, eu só tenho a agradecer, agradeço você por esse convite. Assim, sei que você sempre foi meu parceiro e mesmo nas contradições a gente trabalhou junto. E você me ensinou a me superar a mim mesmo, né? A não estar vinculado dogmaticamente a opiniões, né? A me amadurecer, porque você me ensinou muito. Então, os professores aqui, os que ficavam, né? Porque ficar aqui era um desafio, não era todo mundo que queria ficar. Os que ficaram, nós brigamos muito, mas eu aprendi que na democracia é normal o conflito. Sim. As ditaduras é que não gostam de conflitos. Né? A democracia é o saber conviver pacificamente com os conflitos e saber resolvê-los. Porque nos conflitos a gente se modifica. Eu me lembro que eu briguei muito com certas pessoas e anos depois eu estava defendendo as mesmas ideias que aquela pessoa. Então, quer dizer, de alguma maneira ela me transformou e eu a transformei, porque ela também já falou isso. Então, a gente se transforma no conflito. Com certeza. Mutuamente. Muda. Não é? Então, é o sentido assim, eu fiz parte de uma construção histórica comunitária, onde cada indivíduo teve seu papel, sua contribuição a dar. Mas eu aprendi, até com a experiência da CPA, a única coisa que era permanente era a comunidade. Nós somos transitórios, mas nós somos importantes no fazer dessa comunidade, na construção histórica. E não é porque a gente acha que a nossa individualidade não é central nessa história que a gente não tem um papel nessa história. E é por isso que você veio para cá, porque eu espero que daqui a 100 anos ou mais, esse depoimento dessa história vivida na construção de um projeto democrático de saúde, de saúde da educação, né? de melhoria da educação, de transformação da educação, valorizando o profissional da educação, tanto o gestor quanto o educador e a comunidade, o aluno. Isso é algo que tem que ser visto como uma referência. Eu acho que o Raul Pila já é uma referência, não é por acaso que a gente recebe, eu mesmo recebi muitas vezes. Por exemplo, aqui veio me visitar uma doutoranda em educação na UNB, porque ela queria saber da nossa experiência aqui. Certo. Não é? Eu tive uma parceria com Moçambique, e tenho, porque o professor, diretor de escola, o Ricardo do Manganha, ainda está em contato comigo. E eu, quem sabe, porque eu tinha doado minha aposentadoria para Moçambique, que as condições são mais precárias lá. Mas ele viu essa escola. Eu até criei uma série que chama Minha Aldeia, Minha Escola, Minha Aldeia, para ele perceber o que era a educação pública no Brasil através do Raul Pila. Certo. E eu espero que, sim, que seja transnacional. Agora, sou eu que estou aprendendo com a experiência da Escola da Ponte, do José Pacheco. E eu, lendo lá os livros do José Pacheco, estou percebendo que nós vivemos isso. Vivenciamos o que eles viveram lá, e lá é mais difundido, mas nós vivenciamos isso aqui no Raul Pila. É uma escola, é uma das 5 escolas integrais, mas é um projeto pedagógico diferenciado que não existe, como eu conheço, né? Até onde eu conheço, não existe nenhuma rede, nenhuma outra escola, um projeto integrado, de escola integral, sem hierarquia de componentes curriculares, onde todas as jornadas de todos os professores são a mesma. Tá. Mas para que esse projeto encarnasse, está dando certo, no meu ponto de vista, está dando certo. Tem outros que acham que não está dando certo, né? Mas no meu entender está dando certo. Para que ele se encarnasse, ele se encarnou e frutificou, porque foi uma planta que pegou, porque tinha uma trajetória anterior. É essa trajetória mais recente que... O solo estava fértil.
você preparou as estruturas. Que bom. Que bom. Porque sem as estruturas humanas e físicas e o espírito de equipe e tudo isso, toda essa trajetória que você revelou aí, que foi uma trajetória também coletiva, onde um indivíduo tem lugar, não é apenas um número, ele não é apenas um marionete burocrático, ele também tem uma contribuição pessoal dele a dar, tanto que as pessoas reconhecem, a comunidade reconhece, não reconhece pelo projeto pedagógico, eles nos reconhecem por quem nós fomos no projeto pedagógico naquele período histórico. E eu estou registrando, porque essa memória não pode desaparecer, porque sempre acontece nas instituições públicas esse fenômeno que é muito ruim, né, gerações novas chegam e acham que tudo está começando com eles, e não percebem que tem toda uma herança que elas já receberam. E gerações anteriores prepararam as coisas para que eles tomassem... Para que pudesse partir exatamente isso. Então, esse aqui está parte desse projeto, né? Minha escola tem 50 anos, meio século, e ela tem uma memória. E nós estamos começando a construir essa ideia de museologia social. Que uma escola também é um museu, como o Culto à Ciência, como o Carlos Gomes. O Raupila tem, embora uma escola de periferia, afastada, ela também tem. Então está na hora de introduzir na memória da história da educação de Campinas a nossa contribuição. E eu sinto que está acontecendo isso. Nós somos uma referência. Eu espero que seja uma referência para o Brasil inteiro, sim, porque é um projeto bem avançado, é uma vivência bem avançada, Ju. E a nossa rede municipal tem 200 e tantos anos. Ela foi criada em 1816, então ela tem 202 anos. Ela é mais antiga que a rede estadual. É por isso que tem... Você se tornou educadora aqui, vinda do Paraná, já nessa rede. Você já tinha a dinâmica da rede. Essa é a diferença. Um gestor que vem da dinâmica da rede estadual é outra dinâmica, é uma outra rede. E, por incrível que pareça, a rede estadual é mais nova do que a rede municipal de Campinas. Sim. Porque nós somos herdeiros da Escola Régia, que foi fundada pelo príncipe regente Dom João VI. E você fez parte dessa trajetória, nesses 200 anos. Espero que ela tenha mais 200 anos de vida. Com certeza. Vamos lá. Obrigado. Mesma acolhida, agradeço seu convite e vamos continuar, né? E quando precisar, se precisar de algum depoimento a mais, alguma coisa, pode contar comigo, tá bom?